Olá, estudantes do 8º ano. Nesta aula vamos falar sobre notícia. Vamos estudar alguns elementos composicionais, algumas características que constituem as especificidades deste texto que nós classificamos como sendo do gênero textual notícia, ok? Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui ministrando as aulas de língua portuguesa do 8º ano. Estou aqui com o meu colega, o intérprete Val, que está aqui fazendo a docência compartilhada comigo. E parabenizo a vocês por estarem aí preocupados com o intelecto de vocês, assistindo as videoaulas e fazendo as atividades, né? Isso mostra que a gente tem que ter esperança de um Brasil melhor, graças a vocês que estão aí concentrados, com responsabilidade, cuidando dos estudos. Então vamos ver aqui quais são os nossos objetivos. Percebam que nós vamos fazer a leitura e a interpretação de uma notícia e analisar as formas de composição desse gênero textual. Também compreender a estrutura composicional desses textos. Então, para começo de conversa, temos aqui uma pergunta, né? Você acredita na imparcialidade da linguagem jornalística? E aí, pessoal, o que será que significa ser parcial ou ser imparcial? Né? Quando eu adoto uma postura, quando eu me posiciono diante de um assunto, expresso minha opinião a respeito de um fato, de alguma coisa que aconteceu, eu estou sendo parcial. Né? Agora, quando eu simplesmente relato esse fato sem expressar a minha opinião, sem mostrar aquilo que eu penso, eu provavelmente estou sendo imparcial. Mas em que momento que a parcialidade e a imparcialidade são requisitos quando nós vamos emitir julgamentos de valor? Né? Então vamos analisar aqui comigo esse slide. A imparcialidade é um termo praticado na imprensa e na justiça que se refere a não privilegiar ninguém e nenhuma parte. Por exemplo, se um árbitro de futebol beneficia a equipe para o qual ele torce, ele está sendo parcial. O contrário da imparcialidade é a parcialidade. Né? Então, se o cara está lá atuando como árbitro numa partida de futebol, ele não pode puxar a sardinha nem para um lado, nem para o outro. Ele tem que agir com ética, com justiça, seguir as regras do jogo com seriedade, sem ser parcial. Né? Ele tem que ser o quê? Imparcial. Não pode tentar fazer com que aquele time para o qual ele está torcendo vença, né? E aí atuando de forma muitas vezes injusta. Então ele não pode ter parcialidade, ele tem que ter o quê? Imparcialidade e seguir as regras, né, com responsabilidade sobre as ações dele, né, tendo em vista ali o cargo que ele ocupa, o cargo para o qual ele foi contratado, ok? Então convido vocês a fazer a leitura aqui de um texto, né, com a seguinte manchete. O Everton tem fala cortada ao citar pandemia. Não sei quem convidou tanta gente. Redação @Gazeta Esportiva, 11/4/2021, às 14 horas. Após o fim do jogo entre Flamengo e Palmeiras, que deu o título da Supercopa do Brasil ao time carioca, o goleiro Everton se mostrou descontente com a presença de convidados no estádio Mané Garrincha. O atleta falou brevemente sobre o assunto na saída do gramado. Eles ficam xingando. Não sei quem convidou tanta gente para estar aqui hoje. A gente está no meio de uma pandemia, disse ao Sport TV. Na parte final da frase sobre a Covid-19, o som de Everton foi cortado pela emissora, que retomou o áudio da entrevista 10 segundos depois. Na ocasião, o goleiro já falava sobre as chances criadas pelo Palmeiras nos 90 minutos. O jogo foi fechado para o público devido ao momento vivido pelo Brasil em relação à pandemia do coronavírus. Entretanto, alguns convidados da organização do evento tiveram acesso à arena e acompanharam a partida. Então, de posse dessas informações, a gente acabou de ler aí um texto que nós denominamos sendo do gênero textual notícia, né? Vamos fazer a nossa primeira atividade para aquecer. Né? Então, temos aqui uma citação, observem que essa citação é a marca do discurso direto, né? Está marcado pelo uso das aspas, que é a fala, né, do Everton. Então, ele diz assim, eles ficam xingando, não sei quem convidou tanta gente para estar aqui hoje. A gente está no meio de uma pandemia, disse ao Sport TV.
Na parte final da frase sobre a Covid-19, o som de Everton foi cortado pela emissora. A emissora Sport TV demonstrou imparcialidade ao cortar a fala do jogador? É uma pergunta, né? Será que a emissora Sport TV foi imparcial no momento em que resolveu cortar a fala do jogador? E aí, o que vocês pensam a respeito disso? Um tempo para vocês pensarem e elaborar aí a primeira resposta das nossas atividades de hoje.
Vamos verificar como ficou então a nossa sugestão de resposta para vocês, galera. Observem aqui, né, que para a pergunta, a emissora Sport TV demonstrou imparcialidade ao cortar a fala do jogador? A resposta é não, né? O áudio do jogador foi cortado e isto demonstra que a emissora Sport TV fez uma opção, indicando sim parcialidade, ao tentar não divulgar a fala completa do goleiro, né? Então a emissora teve ali uma intencionalidade quando resolveu cortar um fragmento da fala do goleiro Everton, né? Para não disseminar informações que poderiam de repente gerar várias polêmicas e até colocar ali numa saia justa, né, a emissora. Então, nesse sentido, obviamente agiram com parcialidade, né? Eles não foram imparciais. Então, se vocês conseguiram captar essa informação, parabéns, estão no caminho certo aí, né? Então, só vou retornar aqui os slides da leitura que nós havíamos deixado para vocês prestarem atenção, né? Então, temos aqui uma notícia, uma linguagem objetiva, né? Então, vocês têm a manchete, que é o título da notícia, que diz assim: o Everton tem fala cortada ao citar pandemia, 2 pontos, não sei quem convidou tanta gente. Observem que aqui nós temos, né, não é bem aquelas aspas inteiras de 2 risquinhos, né, a gente só tem um risquinho representando essas aspas no título, já na manchete da nossa notícia. E aqui a gente tem a citação, que é o discurso direto, a fala direta do goleiro Everton, certo? E aí temos aqui a data em que isso aconteceu na sequência, né, então já temos uma noção de quando os fatos aconteceram e já no primeiro parágrafo aqui do texto a gente tem alguns elementos, né, como onde aconteceu, o que aconteceu, quem são as pessoas que estão envolvidas, a gente já consegue inferir, né, que seria ali a nossa lead ou lead, né, os elementos da notícia geralmente se apresentam no primeiro parágrafo. E aí a gente tem novamente a presença do discurso direto já aqui nesse slide, né, no início do desenvolvimento do texto, por meio das aspas. Observem ali, eles ficam xingando, não sei quem convidou tanta gente para estar aqui hoje. A gente está no meio de uma pandemia, né? Então percebam que a linguagem do goleiro Everton é uma linguagem que é transcrita por meio da citação direta da fala dele. As aspas é a pontuação adequada utilizada para fazer, né, a reprodução do discurso direto, e ele utiliza uma linguagem um tanto informal, né? Ele não é bem formal na linguagem no momento em que emite a opinião a respeito do que estava acontecendo, né? A gente percebe isso quando ele diz, não sei quem convidou tanta gente para estar aqui hoje, né? É uma linguagem mais espontânea, mais utilizada no dia a dia, mais informal, né? Isso é possível dentro do texto da notícia? Sim, sim, porque está na fala de alguém que estava envolvido na situação noticiada, certo? Agora, a linguagem do jornalista, da pessoa que elabora a notícia, no geral, tem que ter maior formalidade, né? Só que como aqui foi feita o discurso direto, foi feita a transcrição da fala do jogador, então a gente tem ali indícios de informalidade por conta dessa citação, né? Por ser um discurso direto. Se é o jornalista com objetividade narrando o que aconteceu, ele tem que ser o máximo possível formal, utilizar a língua padrão, né? Com maior formalidade, certo? Então só algumas observações. Então vamos continuar aqui uma reflexão sobre os gêneros textuais. Convido vocês a lerem aqui comigo esse slide. Os gêneros textuais do campo jornalístico podem ser divididos em 2 grandes grupos: gêneros do jornalismo opinativo e gêneros do jornalismo informativo. De acordo com essa divisão, a reportagem enquadra-se entre os textos do jornalismo opinativo, enquanto a notícia está entre os textos do jornalismo informativo. Pessoal, o que isso significa, né? Então vejam, nós temos uma diferença aqui sendo apresentada para vocês entre reportagem e notícia. Na reportagem, vocês percebem que há a presença de vários subtítulos, né? Então, numa reportagem, você não tem somente uma notícia, né? Mas você pode ter ali um outro subtítulo trazendo a opinião de alguém a respeito do que aconteceu, né? Você pode ter ali um infográfico na reportagem apresentando dados estatísticos a respeito do tema que está sendo abordado. Então, a reportagem, ela além de utilizar um volume maior num jornal impresso, né, ou seja, num jornal virtual aí, ela
tem vários subtítulos, né, que vão complementar o tema que está sendo tratado. Já a notícia não. A notícia você tem uma linguagem com mais objetividade e simplesmente é relatado um fato que aconteceu. Então, nesse sentido que a gente diz que nós temos um jornalismo opinativo quando se trata de reportagem, porque existe essa possibilidade de, no meio da reportagem, você trazer a opinião de alguém, trazer um texto de opinião, né, um artigo de opinião, e nós temos que a notícia ela é mais um jornalismo assim, informativo, cujo objetivo consiste mais em informar o leitor a respeito de um fato, sem necessariamente trazer a opinião de quem está noticiando esse fato. Então a linguagem da notícia tem que ser objetiva e ela tem um cunho mais informativo, diferente da reportagem que pode sim trazer opinião e ter um cunho mais opinativo, certo? Então agora vamos para a nossa segunda atividade. Nós temos um fragmento aqui do texto da notícia, né? Eles ficam xingando, não sei quem convidou tanta gente para estar aqui hoje. A gente está no meio de uma pandemia. Aqui temos a presença dos colchetes e das reticências no interior dos colchetes, indicando que uma parte da notícia foi omitida, não está aqui, né? E aí a pergunta, o que o trecho acima evidencia, né? Qual que é aqui o fato que é sublinhado, que é chamado a atenção do leitor nesse fragmento? Então, um tempo para vocês refletirem sobre esse enunciado, esse fragmento e treinarem a proficiência na língua escrita, elaborando 2, 3 frases para dar conta de responder a nossa segunda atividade.
E aí, galera, como ficou a resposta de vocês, né? O que o fragmento que nós colocamos nesse slide evidencia, né? Então, a palavra evidencia, ela pode ser considerada como chamar a atenção a respeito de algo, né? Ressaltar, salientar. Então, o que esse fragmento nos revela? Vejam, nós temos um fragmento que inicia pela marcação das aspas, que é uma pontuação, né? E essa marcação das aspas, ela persiste até o final da nossa frase aqui, né? Desse fragmento, na verdade, que é composto por duas frases, né? E aí, o que vocês compreenderam a respeito dessa questão de citação, discurso direto, uso das aspas? Então, vamos ver como ficou a nossa sugestão de resposta para vocês. Então, observem aqui que o trecho evidencia a reprodução da fala do jogador. Para isso, foi usado o discurso direto, marcado pela presença das aspas, né? Então, se vocês responderam aí que trata-se da fala direta do goleiro Everton ou do jogador Everton, né, que há uma reprodução, uma transcrição do discurso verbal dele para o plano da escrita, e como é feita essa citação do discurso direto dele, a gente utiliza a marcação das aspas para indicar o discurso direto, para indicar a fala do jogador. Então, nesse momento, nós não temos a fala do jornalista, da pessoa que elaborou a notícia, nós temos a fala do jogador. E como que nós sabemos disso? As aspas nos auxiliam a compreender que temos a reprodução aí dessa fala, né? Então, é o discurso direto, ok? Se responderam algo nesse sentido, conseguiram compreender aí, né, qual é a função das aspas, como que a gente utiliza num texto notícia para marcar o discurso direto, ou seja, a fala de alguém que participou dos acontecimentos, dos fatos que estão sendo noticiados, ok? Então, responderam qualquer algo semelhante a isso, parabéns. Então, para a gente concluir agora, note que o texto é uma notícia quando o seu conteúdo advém do momento, não apresenta um assunto ou tema de interesse amplificado e não o trata de forma mais aprofundada, como ocorreria em uma reportagem, por exemplo, né? Então, se aqui nós tivéssemos uma reportagem a respeito desse mesmo assunto, aí sim nós poderíamos ter vários outros títulos, né, compondo essa reportagem. Nós poderíamos chamar de subtítulos. E nesse caso poderíamos ter a notícia, na sequência um artigo de opinião falando sobre o assunto, de repente poderíamos ter também uma tabela contendo ali um título mostrando, por exemplo, as últimas vezes que os times de futebol foram vencedores de determinados jogos, enfim, nós poderíamos ter ali várias notícias compondo a reportagem, né? Então, lembrando que a reportagem tem um âmbito maior, ela aprofunda o assunto, traz a opinião de especialistas no assunto, das pessoas envolvidas, né? É possível você ter a presença de gráficos, de infográficos, lembrando que os infográficos, eles além de apresentarem dados estatísticos, eles trazem também imagens, ilustrações que contribuem para a gente compreender a totalidade da reportagem, né? Então, os infográficos são bem utilizados aí quando se resolve reproduzir uma reportagem, ok? Então, notícia, linguagem mais objetiva. Reportagem pode ter ali uma linguagem objetiva de uma forma resumida para contar os fatos para o leitor, para fazer a notícia, mas também na reportagem pode ter artigos de opinião, que aí vai trazer a subjetividade, aquilo que a pessoa que está se expressando pensa a respeito do tema, do assunto que está sendo tratado, ok? Então, espero que vocês aí tenham compreendido essa diferença entre linguagem objetiva e linguagem subjetiva, né? E também os elementos composicionais da notícia, né? Que são ali onde, o que, com quem e quando os fatos aconteceram, aquilo que nós chamamos de lead, que geralmente se apresenta já no primeiro parágrafo da notícia, né? Além de terem compreendido ali a presença da manchete com letras diferentes, subtítulo, né? E o desenvolvimento do texto. Então, nesse vídeo nós falamos sobre notícia, espero que vocês tenham gostado e até breve.